Olá, queridos alunos e queridas alunas do segundo ano do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez para nós falarmos aí sobre o reinado de Dom Pedro I. A gente começou aí com aquele todo, o processo da independência, aquele auge todo, depois os diversos problemas que Dom Pedro teve que enfrentar aí durante todo o tempo, todas as questões que levaram, à desagregação desse governo, e a gente chega hoje aí à abdicação do trono, aí por Dom Pedro I. O livro de vocês, a apostila de vocês lá na página 52, começa falando sobre a figura de Líbero Badaró. Líbero Badaró, na verdade, ele era um jornalista, ele era conhecido principalmente por criticar o governo de Dom Pedro I, e ele acaba sendo assassinado aí na cidade de São Paulo no mês de outubro de 1830. Óbvio, se ele está falando contra o governo, isso vai dar aí um movimento muito grande e vão surgir acusações contra o próprio Dom Pedro I, pessoas acusando de ter ligações com esse homicídio, não de praticá-lo diretamente, mas de alguma forma ter arrumado alguém aí para poder calar Líbero Badaró. Líbero Badaró, inclusive, que acabou se tornando nome de avenida, de rua em São Paulo, por causa da importância dele. A gente precisa, logicamente, destacar que, segundo a história aí, não existe nenhuma confirmação de que, de fato, Dom Pedro tenha participado desse assassinato de alguma forma, mesmo que seja como mandante, tá bom? Mas vai levantar esse questionamento aí. Dom Pedro ele vai fazer uma viagem a Minas Gerais, e consequência disso ele vai ser recebido por vários protestos. A gente precisa destacar que esses protestos vão acabar acontecendo porque já havia uma insatisfação de todas as províncias. A gente tem falado disso aqui. Na aula passada a gente falou principalmente aí do Nordeste, de como que o Nordeste reagia ao governo de Dom Pedro I. Então havia uma insatisfação em todas as províncias no Brasil, principalmente por causa das altas dívidas aí que o imperador acabava contraindo para o Brasil, e que alguém ia ter que pagar essa conta, e obviamente ia ser o povo. E a gente precisa destacar também a forma privilegiada como o Rio de Janeiro era tratado por Dom Pedro I, o que trazia uma insatisfação aí. Ele volta, então, ao Rio de Janeiro, em 1831, ele volta ao Rio de Janeiro, e aí os portugueses que o apoiam aí vão organizar aí uma recepção favorável, vamos receber o rei, deixar bem claro que nós estamos com ele e assim por diante. Por outro lado, você tem aí os brasileiros, os brasileiros que, não satisfeitos com isso, vão fazer de tudo para que essa manifestação não aconteça, tá bom? No dia 12 de maio, esses confrontos aí, 12 de maio de 1831, esses confrontos entre os prós e os contra Dom Pedro I, vai levar aí aquilo que vai ser chamado de Noite das Garrafadas. É assim que ficou conhecida essa noite, porque justamente por causa dessa insatisfação do povo de uma forma geral com Dom Pedro I. Então, o tempo todo você percebe, a gente já tem falado aí, que você tem dentro do governo de Dom Pedro I um movimento de tensão. Ele está sempre em tensão, ele não consegue governar em paz. A gente precisa destacar, logicamente, a sua ligação com Portugal. A gente precisa destacar também que a Europa estava vivendo um clima anti-absolutista, diferente do que acontecia aqui. Aqui a gente tinha um governo absolutista, sim, o Dom Pedro reinava com mãos de ferro, inclusive com poder moderador, o que dava a ele o direito de nomear ou depor qualquer pessoa, sem prévio aviso, sem fazer nada. Então, isso é comum. Até o livro de vocês aí fala que o imperador ele acaba colocando aí um ministro
um ministério, né, no caso aí mais liberal. Ele vai pegar aí os seus ministros, vai colocar ministros mais liberais, mais alinhados às ideias que vinham principalmente da França, mas depois ele vai acabar voltando atrás e tirando todo mundo, né, e colocando aí pessoas mais conservadoras, né? Isso vai acontecer no dia 5 de abril de 1831. Tudo está acontecendo, né, dentro de um mesmo ano, dentro do mesmo contexto do ano de 1831. No Rio de Janeiro a gente tem protesto, né, acusando o imperador de ser tirano. A gente tem aí toda uma dificuldade para ele continuar reinando, e então no dia 7 de abril de 1831 ele abdica do trono, né, e o filho dele aí vai ser deixado como sucessor, né? Logicamente ele vai só governar depois de alguns anos, porque Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade, né? A gente vai falar melhor sobre todo esse processo mais à frente, tá bom? Dom Pedro então vai voltar para Portugal, né? Volta para Portugal e enfrenta o irmão lá, Dom Miguel, que a gente já tinha falado lá, que tinha usurpado o trono, né? E em 1834, né, os partidários aí de Dom Pedro, eles vão conseguir derrotar, né, Dom Miguel. No dia 20 de setembro, a Dona Maria da Glória, né, a filha de Dom Pedro, aí, ela é coroada rainha de Portugal, e Dom Pedro, 4 dias depois, vem a óbito por causa da tuberculose. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Vocês têm aí algumas atividades para fazer, façam com calma, com atenção. Na semana que vem a gente vai começar a falar aí sobre mudanças no mundo europeu, tá certo? A gente tem aí transformações no mundo europeu que vão ser importantes, e essas transformações estão intimamente ligadas à expansão territorial e ao neocolonialismo. Eu aguardo vocês na terça-feira para a nossa aula de história, tá bom? Um forte abraço e tchau, tchau!